Boa tarde, sou o professor Marcos Abraão, de Ciências Morfofuncionais do Sistema Cardiorrespiratório, Sistema Nervoso Cardiorrespiratório. Então, meninos, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para nós vermos, repassarmos algumas coisas, alguns conceitos, e com isso, darmos uma continuidade onde nós paramos na semana passada. Deixa eu primeiro fazer esse compartilhamento. Cadê? Vamos lá. Minhas telas. Ah, não, aqui está minhas telas. E isso com os videozinhos do YouTube para dar uma ajudada, dar uma dinâmica um pouco maior a isso aí. Bem, deixa eu primeiro vocês visualizarem. Estão visualizando a tela do meu computador? Sistema circulatório, batimentos cardíacos? Preciso que alguém responda, senão... Sim, professor. Opa, beleza, estão aí, graças a Deus. Então, meninos, como eu estava dizendo, eu vou dar uma repassada em alguns conceitos para depois a gente continuar de onde nós estávamos na nossa aula anterior. Então, em primeiro lugar, nada mais justo, né? Começarmos pelo próprio coração em si. Onde eu... Deixa eu... Pronto, olha o movimento. Onde eu falei, obviamente, desse músculo, o qual se encontra no mediastino, ok? Levemente voltado para a esquerda, ok? E também a questão das células próximas umas das outras, com isso favorecendo certamente essa contratilidade do batimento. Ou seja, a questão das sístoles, contrações e diástoles, relaxamentos. Tudo isso vai ser causado, obviamente vai ser movimentado, em função de impulsos elétricos, os quais percorrerão esse músculo. É o que vocês estão vendo aí. Essa questão desse branco exatamente mostra a questão da energia, proveniente, obviamente, de diversos eventos. Desde a questão do marcapasso cardíaco, desde os eventos ligados aos chamados nódulos sinoatrial, ou seja, muito mais voltada para a extremidade do lado direito, e o átrio ventricular, entre o átrio e o ventrículo. Então, com isso, o que acontece? Você tem um coração dividido em septos, com isso eu consigo ter um lado direito e esquerdo, e é claro também a questão a divisão também em quadrantes, onde você vai ter esses quadrantes, onde superiormente nós teremos a questão dos átrios, inferiormente teremos a questão dos ventrículos. Teremos também aí a questão da válvula do lado esquerdo, onde eu apresento, deixa eu parar um pouquinho, a questão da válvula mitral ou bicúspide, né? Dá até para ver aqui, até pelo formato que ela tem aqui. E do lado direito, nós temos o que é a tricúspide, que garante também a separação entre o átrio e o ventrículo direito. E a mesma acontecendo em relação à bicúspide do lado esquerdo, né? Com isso, o lado esquerdo é dividido entre átrio e ventrículo pela bicúspide. Você tem ainda aqui em cima as chamadas semilunares, onde você vai encontrar uma voltada na saída do chamado, obviamente, a nossa artéria, que leva sangue arterial, conhecida como artéria aorta, e nós temos também a chamada artéria pulmonar. Também você vai garantir isso, e essa é a que vai levar o sangue em direção aos pulmões. Esse, como eu falei para vocês, esse estímulo elétrico partindo daqui, ó, do marcapasso sinatrial, e aqui embaixo a questão do átrio ventricular. Isso vai garantir o movimento, o batimento cardíaco. Vamos fechar aqui, para o nosso amigo não começar a tagarelar. E temos o chamado sistema circulatório. Com o sistema circulatório, você vai ter certamente eventos onde eu garantirei essa passagem, obviamente, que é de sangue em direção ao corpo. E, é claro, o retorno dele em direção aos pulmões. Isso tudo vai ser realizado através de quê? De artérias e veias. Deixa só aparecer o nosso diagrama aqui. Nosso amiguinho aqui, com o posicionamento dele. Deixa eu aproximar um pouco mais. Aqui nós temos o coração mediastino, como eu falei. Nós temos, obviamente, a questão desse azulado representando o sangue venoso, tá bom? Rico em CO2. E o vermelho representando, certamente, a questão do sangue arterial.
onde você vai ter essa circulação por todo o corpo. A ida desse coração em direção ao corpo, né, chamada grande circulação, que eu vou mostrar depois novamente aí, e a questão da pequena circulação, que é aquela circulação onde você tem o quê? Do coração em direção aos pulmões, onde estabelecem-se as questões das trocas gasosas. Esse coração certamente bombeará e, em função do sistema ser todo fechado, garantirá a participação de eventos físicos, né, para que hajam trocas em relação ao que o próprio sangue levando nutrientes e oxigênio, mas em especial a questão do oxigênio que eu estou me referindo agora, né? E com esse batimento, eu garantirei... Ah, peraí, só uma coisinha. Vocês têm que ver que, inclusive aqui, vocês podem ver em menor tamanho a questão das coronárias, que é uma circulação exclusiva do próprio coração. Ela é quem vai garantir também a irrigação dele. E aqui, esse pequeno tufo de vasos aqui, é porque você tem os pulmões aqui, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Então, com isso, tudo isso está fechado no sistema, fazendo com que haja, é claro, essas trocas, esses ambientes, obviamente vai haver essa troca sanguínea. Isso que você está vendo agora é a questão da ida do sangue arterial. E, é claro, o que ele está sinalizando agora como sangue venoso. Lembrem-se, uma coisinha que ele falou aqui, e só para falar. Apesar dele estar falando em veias, vocês sabem que com relação àquela minha definição, veias são vasos que o quê? Chegam ao coração. Lembre-se disso. Nós temos veias também que tem o quê? Pode ter sangue venoso, como tem aqui, certamente é representada pela própria veia cava, que são os vasos maiores, mas também temos o quê? Veias pulmonares. Essas veias pulmonares saem do quê? Do pulmão e chegam em direção ao coração, pelo lado esquerdo. Tá? No átrio esquerdo. Então, isso é importante, porque garantirá o suprimento de oxigênio que seguirá para o coração, para o corpo, a partir do quê? Do ventrículo esquerdo, tá? Desse coração. Lembre-se sempre que do lado esquerdo você tem sangue arterial e sempre do lado direito você tem sangue venoso. Esses vasos vão se ramificar, certamente, até chegar à questão das chamados capilares, mas esses capilares são apoiados também pelas chamadas arteríolas, que são vasos menores a partir das artérias, tá? Inclusive que partiram do coração, e vocês têm as vênulas também, que são vasos menores, que vão sair o quê? Dos órgãos, das estruturas, até chegar na estrutura maior, que é a chamada veia cava, que você tem superior e inferior em virtude disso aí. E esse coração continuando a bombear e garantindo obviamente, o envio desse suprimento de sangue. Com isso, garantindo a própria circulação. Porém, temos mais algumas coisinhas a falar aí. Deixa ele avançar um pouco mais. Quando a gente olha agora o coração mais de perto, até melhor do que aquela outra imagem, vou falar um pouco mais rápido. Lembre que você tem sempre o quê? Átrio direito em cima e o átrio esquerdo também em cima. Átrios são as estruturas em cima que vão ser o quê? Garantir a chegada do sangue. Por isso são câmaras as quais recebem o sangue, tá bom? Então eles vão receber o sangue enviando para o ventrículo. Porque o ventrículo vai ser as câmaras ejetoras. Tanto faz ser direito como esquerdo. Agora lembre-se que o que vai fazer a divisão entre átrio esquerdo e ventrículo esquerdo vai ser o quê? A válvula bicúspide ou mitral. E a do átrio direito e ventrículo direito, você vai ter o quê? A válvula tricúspide. E com isso, o sangue vai poder pulsar. Vamos lá, começar a pulsar aí. Vamos, meu filho. Bate a tricúspide e a bicúspide ou mitral. Tudo certo. E aqui as semilunares, tá bom? A válvula aórtica semilunar, tanto que você também tem uma outra válvula que é a pulmonar, mas também a aórtica pulmonar, também que é semilunar. Elas vão evitar o retorno do sangue. Por isso que a chegada do sangue arterial via aurícula esquerda e enchimento do ventrículo esquerdo vai fazer com que o sangue, obviamente, que siga em direção à artéria, deixa eu parar um pouquinho, em direção à artéria aorta. Então, vocês estão vendo aqui a setinha, mostrando exatamente que é o quê?
a chegada do sangue através das veias, tá bom? Veias pulmonares, porque essas veias são provenientes do pulmão, ou perdão, exatamente, provenientes do pulmão e chegando ao quê? Ao coração. No coração, ela chega pelo átrio esquerdo, com sangue arterial. Depois, a bicúspide, a válvula bicúspide ou mitral, abrirá, garantindo o enchimento do quê? Do ventrículo esquerdo, de sangue arterial. E este, por sua vez, seguirá através do quê? Da artéria aorta, com a abertura aqui da semilunar, e garantindo, é claro, a grande circulação, que começa na aurícula esquerda. Mesmo aqui um pouquinho mais de perto. Repara, a chegada pela veia pulmonar, tá bom? Vinda do pulmão e, é claro, garantindo esse suprimento de oxigênio. O enchimento do átrio esquerdo e depois partindo para o quê? Ventrículo esquerdo. Depois saindo por onde? Pela artéria aorta, que é a artéria que pulsa. Lembre-se disso. Essa artéria ela pulsa, ela tem receptores de musculatura lisa, porém ela pulsa, tá? E aí a válvula vai se abrir da artéria aorta. E ela capta esse sangue e segue. Mesma coisa vai valer para o outro lado, tá bom? Quando você estiver lá, deixa eu primeiro mostrar. O sangue arterial traindo, vai para as arteríolas, até chegar nos capilares. Nos capilares, após as arteríolas, você vai ter as trocas, tá? Gasosas aqui. Lembre-se disso, que trocas gasosas são referentes exatamente a quê? Trocas entre as células do corpo e, é claro, o próprio sangue. As hemácias vão garantir esse suprimento de o quê? Oxigênio. E retirada de CO2. É por isso que você muda a cor aqui. Do vermelho partimos para o azul. Isso agora vai retornar através também dos capilares e vênulas para o coração. Vamos lá. Retornando até chegar nas chamadas veias, e essas veias vão desembocar nos vasos maiores chamados veias cavas, e você vai ter uma veia cava superior e uma veia cava inferior, que vai se encontrar onde? Aqui no átrio direito. Repleta agora de sangue venoso. Lembre-se disso. O lado direito é o que tem sangue venoso. E com isso, ele vai abrir, vai te mostrar agora dentro aí, a chegada do sangue venoso, aonde no átrio direito. O átrio direito vai garantir o quê? A saída do sangue para, com isso, abrir para o quê? Através da tricúspide, e você vai encher o quê? O ventrículo direito de sangue venoso, onde você começará o quê? O trajeto da pequena circulação. Essa pequena circulação, na hora que o ventrículo direito ejetar o sangue, vai jogar para a artéria pulmonar. Essa artéria pulmonar também vai garantir o quê? A posterior troca gasosa. Inclusive, tem um último vídeo que eu vou mostrar, onde eu vou mostrar esse processo de trocas gasosas. Aí, com isso, chega sangue venoso, trocamos por sangue o que? Arterial, porque você deixa o CO2, e com isso, você fecha o que? A pequena circulação, no átrio esquerdo. Lembre-se que a grande circulação começou aonde? Ventrículo esquerdo e terminou aonde? No quê? No átrio direito. Começou com a artéria aorta, foi para as arteríolas, houve as trocas gasosas e voltou através do quê? Veias cavas, que você tem superior e inferior. Juntando as duas, formando o quê? Desembocando essa veia cava onde? No átrio direito, onde você tem o quê? Sangue venoso aí. Alguma pergunta até agora? Querem falar alguma coisa? Tudo certo? Tá fácil demais? Tá muito bacana. Enquanto eu pego minha água aqui. Nada? Então vamos lá. Deixa eu só tomar um copinho de água e vamos nessa. Então, com esse processo e com isso aí, precisamos agora saber um pouco mais. Vamos fechar agora. Lá se foi os vídeos. Prontinho, bacana. Já aproveito logo daqui para nem recarregar. Vai que saco. Cadê? Vai lá, abre aqui. Vou logo direto para o PowerPoint daqui. Deixa ele só abrir. Isso. Deixa eu carregar o PowerPoint e aí vamos ver exatamente os vasos que a gente terminou na semana passada nesse assunto. Livro. Tá, deixa eu
Vai, abre aí. Vai. Isso. Pronto, bem bonitinho. Abriu. Fechou de novo? Sai dessa. Vamos aqui. Pronto. Deixa eu abrir agora o slide. Com isso, garotos, como eu disse na semana passada, nós terminamos aqui e falávamos exatamente o quê? Da questão dos próprios vasos. Onde eu disse para vocês que artérias, obviamente, você teria a questão das mais calibrosas, ou seja, que tem maior musculatura, seria a artéria aorta. Essa artéria aorta, por sua vez, as artérias são vasos que apresentam grande musculatura lisa, porque precisa o quê? Fazer uma impulsão do sangue. Tanto que a artéria aorta, ela tem receptores... Opa, avancei demais. Você tem receptores aqui na artéria aorta que garantem exatamente essa ejeção. Então, com isso, o que vai acontecer? Esse sangue segue para o corpo e, consequentemente, vai fazer com que haja o quê? As trocas que nós falamos ali. Mas lembre-se que é uma divisão, uma separação bem importante entre o quê? Artérias e as chamadas exatamente capilares. Repare que os capilares são o quê? Praticamente membranas. Membranas as quais vão favorecer o quê? Essas trocas gasosas, favorecer essas passagens, por consequência, favorecendo o quê? A questão de oxigênio e CO2 poder transitar aí. Obviamente que oxigênio e CO2, foi isso que eu esqueci. Eu ia mostrar para vocês a questão das trocas que você tem, como acontece a hematose. Eu vou voltar daqui a pouco lá para o vídeo, deixa eu só acabar isso. Então, com isso, o que aconteceu aí? Você tem essas trocas no corpo, onde trocas gasosas não recebem um nome específico, porém você também tem o quê? A questão da presença do quê? Dessas trocas mais específicas quando vão correr em relação ao pulmão. Lembre-se que lá no pulmão você recebe essa troca vai receber o nome de hematose, tá bom? Hematose será a troca, obviamente, de gases, CO2 deixado lá e oxigênio sendo captado, para que haja o quê? Para que a massa possa transportar isso em direção ao corpo. Então, com isso aí, o que acontece? Quando você chega no corpo, aqui agora especificamente, os capilares vão trocar o quê? O oxigênio pelo CO2 e voltam em direção ao coração. E como eu disse a vocês, lá vão passar pelo processo de quê? De hematose, ou seja, primeiro vai para o átrio direito, tá bom? E do átrio direito passa para o ventrículo direito, onde você vai ter o quê? Um vaso que sai. Esse vaso que sai é o quê? A artéria. E a artéria tendo em direção ao pulmão, estamos falando de quê? Artéria pulmonar. Deixa eu só logo mostrar isso aqui, lá da minha tela, porque eu já garanto logo essa informação para vocês. Espera aí. Vamos reduzir aqui. Não, aqui, pronto. Deixa eu só pegar aqui batimentos cardíacos, que eu já mostro logo isso para você. Não, trocas gasosas aqui. Trocas gasosas. Ai, meu filho, facilita minha vida. Deixa eu só pegar o link aqui. Pronto. Que eu já mostro isso para vocês aqui. Certo. Fechamos aqui. Fechamos aqui. Os senhores estão vendo agora a tela do meu computador ainda? Deixa eu fechar aqui, eu acho que não. Tá aparecendo não, professor. Tá aparecendo não? Espera aí que eu vou carregar aqui que já vai vir. Espera aí, só um minutinho. Apareceu agora? Não entra e sai. Apareceu. Tá vendo agora? Pra mim tá aparecendo o slide. O slide? É. Dos outros trocaram? Dos outros trocaram, se não entra e sai novamente. Estão vendo agora a tela do computador? Carregou? Não. Não? Então tá. Então, Pra mim ainda não. Tá bom, deixa eu fazer o processo mais rápido, né? Eu vou ficar aqui esperando.
Só um minutinho. Já faço logo um curto caminho. Agora vai carregar. Apareceu a animação agora? Sim, Pronto. apareceu. Sim. Fica mais fácil. Obrigado. Vocês têm que me avisar, porque às vezes ele não acompanha o mesmo ritmo por causa da internet. Então, como eu disse a vocês, pense no seguinte: vocês têm o quê? As trocas gasosas. Isso que você está vendo aqui, exatamente é o quê? O vermelho é a hemácia, tá bom? E aqui em cima é o alvéolo, tá? Esse alvéolo e essa hemácia vão estabelecer estas trocas. Ou seja, se eu estou falando dos pulmões, eu estou falando da hematose. Então, o processo vai ser dessa maneira aqui, ó. Você vai ter, ela vem transportando através da hemoglobina dela. Vamos, minha filha, mostra logo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O oxigênio, que ela vai pegar de onde? Do pulmão. Então, com isso, ela vai trocar, vai deixar o quê? O CO2 no pulmão. Com isso, ela deixa de ser carboxiemoglobina e agora com oxigênio se torna oxiemoglobina. Então, vai deixar o CO2 lá e vai haver a hematose. Isso é hematose, porque está no pulmão. Com isso, lá do pulmão, você segue para o coração, átrio direito, depois ventrículo esquerdo. Espera que ela foi meio rapidinho aqui, senão você não tem tempo nem de respirar. Paramos. Então ela sai do pulmão, o sangue vem através do quê? Como eu disse a vocês, veias pulmonares, porque a veia vai chegar ao coração, deixar o quê? Encher o átrio esquerdo e passar isso para o ventrículo esquerdo. Do coração, e se envia o quê? O sangue em direção ao corpo, onde vai estabelecer as trocas com o tecido. Como eu disse, no tecido você não tem esse nome, certamente hematose, que é exclusivo lá do pulmão. Com isso, garotos, começamos a troca novamente em função da pressão diferente de oxigênio que tem aqui na célula, na hemácia. Você deixa isso lá no tecido, qualquer célula do tecido, tá bom? Qualquer parte do corpo. E pega o CO2, que vai ser o lixo metabólico, e com isso vai ser entregado à hemácia, e a hemácia volta ao coração com o quê? Através das veias. Por isso está azulado. Agora com sangue venoso e, consequentemente, vai haver as trocas gasosas de novo e, com isso, você estabelece um ciclo nisso aí. Então, lembre-se sempre disso que eu estou falando em relação a essa história. Bem, agora foi. Com isso, voltamos de novo. Compartilhar. Vamos lá. Meu slide. Abre novamente. E agora, o que acontece? Estão vendo o slide novamente, garotos, agora? Sim. Certo? Graças a Deus. Então, vamos lá. Com isso, veias e vênulas. Lembre-se que as veias são os vasos maiores, vênulas são os vasos menores. Então, os locais onde você chega para deixar, quando você tem o quê? Com o sangue chegando ao corpo, ele deixou através dos capilares, deixou o oxigênio, vai voltar através de vasos menores, vênulas. Porque depois ele vai desembocar esses vasos menores em vasos maiores, conhecidos como o quê? As veias. Essas veias vão ganhar nomes. Veia cava inferior, veia cava superior. Elas vão o quê? Se juntar, obviamente, ao chegar no átrio direito e com isso comportar o quê? Deixar ali o sangue rico em CO2. Com isso garantirá o quê? Depois a ida para os pulmões para a chamada o quê? Hematose. Qualquer coisa vocês vão me parando. Olha os capilares que eu falei para vocês, vasos de menor porte, mostrando aquele evento que estava em movimento naquele vídeo, agora aqui ele mais paradinho. Por isso que sempre tem aquela simulação, aquela visualização, aquela diagramação daqueles espaços das veias. Porque você sempre no meio dela você tem aqui ó, as células. Então isso vale para o corpo inteiro. Então com isso, deixamos o oxigênio, pegamos o CO2 e seguimos para aí. Com isso, essa permuta, né? Que é exatamente essa permutação, nada mais é do que a troca pelos resíduos, ou seja, eu estou falando do CO2. Aí tem uma grande pergunta no meio dessa história, que é a seguinte. Em primeiro lugar,
Estamos falando em relação ao corpo, a circulação fechada, mas só que é uma questão. Como é que esse sangue, quando vai em direção às pernas, retorna? Porque é fácil enxergar a questão da gravidade, né? Quando o sangue está vindo o quê? Oxigenado, você tem vindo de cima para baixo. Opa! Vamos, meu filho. Peraí. Foi demais. Aqui. Prontinho. O sangue vindo de cima para baixo, isso é fácil, a gravidade explica. Ele está descendo em direção aos pés. Mas só que tem uma coisa. Como é que esse sangue vai o quê? Subir. Aí vem a grande questão. Lembre-se que nas pernas você tem o quê? Uma série de músculos, tá bom? Inclusive, o próprio músculo aqui da batata, que é o gastrocnêmio, o famoso. Você tem o quê? Duas massas musculares aqui que apertam os vasos, repara. Como se tivesse uma contração. Inclusive, alguns livros, tá? Se vocês forem ler lá depois, sobre anatomia, ele até fala que é o segundo coração. Eles usam essas expressões. Não gosto muito delas, não, mas eles usam isso aí. Bem, esse evento da própria contração muscular empurra esse sangue, obviamente, num outro sentido. Por quê? É como se fosse do lado esquerdo que está aqui. Repara, você tem as setas do sangue subindo, porém, quando o sangue tenta retornar, ele bate exatamente em válvulas, tá? Tem válvulas exatamente ao longo desses vasos, dessas veias. Então, ele não consegue retornar. E aí, o que vai acontecer? Ele vai subindo igual uma escada. Mas só que tem um probleminha aí, que agora estou falando especificamente com as mulheres. O que acontece? E por que mais elas? Porque, obviamente, elas têm um tipo de calçado, o qual, vamos dizer assim, complica um pouco essa situação desse retorno aí. Eu estou falando exatamente quando esse sangue, obviamente não de vocês, meninas, que eu sei que vocês são todas elegantes, não tem essas coisas. Quem tem, como vocês falam, é suas inimigas, que tem aquele mapa, parecendo um mapa geográfico, lá nas batatas, nas coxas, nas pernas, onde está exatamente uma série de estruturas, as quais, vamos dizer assim, são vasos um pouco mais dilatados. Do que eu estou falando, garotos e garotas? Varizes, né? As próprias, exatamente. É aquela que você não tem, né, moça? Mas você com certeza deseja para a sua inimiga. Exato, mas é óbvio, vocês são garotos que não possuem essas coisas. Então, com isso, o que acontece? As varizes são exatamente frutos do quê? Da questão da alongação, ou alongamento, melhor falando, melhor termo, desculpa. O alongamento é exatamente que mudança de postural em relação ao pé, do que? Da base, que seria o chão, em relação à própria perna. Você elevar isso aqui. Essa elevação, mas Marcos, você não quer dizer que eu nunca vou usar salto alto? Pode usar seu salto alto. Mas o problema é que às vezes as pessoas exageram, você sabe disso. Quer usar salto alto para ir para a praia, para a farmácia, para a quitanda, para ir sair da cozinha para o banheiro, do banheiro para o quarto. Então é complicado isso aí. E como algumas já me responderam que eu já dei essa aula, falaram assim, mas eu se sinto bem. Não, agora que vocês têm 17 anos, 18 anos, tá tudo bacana, tá tudo ótimo. O problema é que quando a idade avança, que para todo mundo avança, não tem para onde correr, para mim, para vocês, todo mundo. Esse evento, exatamente, pode ter uma certa dificuldade desse retorno. Então, o que acontece aí? O sangue, ele começa a bater com força nesses vasos e começa o quê? Extravasar. Esse extravasamento que você vai ter ali começa a gerar o quê? Manchas roxas, começa a gerar dilatação dos vasos e, consequentemente, como eu disse a vocês, as tais varizes. Esses eventos também vão fazer com que haja o quê, meninos? A possibilidade de você ter o quê? Com o passar do tempo, bloqueio, formação exatamente do quê? De trombos. Então, com isso, pode haver que trombose. A famosa trombose, em virtude disso aí, são bloqueios de vasos. Que até enquanto os coágulos, tá? Que acaba formando coágulos, pela pressão exatamente do sangue não poder subir, vai acontecer disparar os mecanismos de coagulação. Isso então você pode ver exatamente essa questão dos coágulos. Mas o problema não é o coágulo formar aí, é o coágulo desprender daí, cair nesse vaso e subir. Porque enquanto está aí, está num local exatamente que é apenas uma questão estética, está tudo ótimo. O problema é quando esse coágulo solta e vai em direção ao cérebro, ao coração. Então aí você pode ter o seu quê? Candidato ao quê? Um AVC, a questão do candidato, obviamente, que alguma isquemia de algum tecido, digamos assim, de algum órgão um pouco mais vital.
Então, o grande problema seria esses desprendimentos desses coágulos. Então, com esses eventos aí, é interessante que você... então eu posso usar o salto alto? Pode usar seu salto alto, não tem problema. Mas, é claro, de uma forma adequada, de uma forma na qual também você tenha, digamos assim, uma certa conduta para usá-lo. E tem mais uma coisa. É interessante os exercícios físicos? Sim, é interessante. Porque exatamente você reforçaria a musculatura e faria com que houvesse o quê? Uma melhor retorno desse sangue em direção ao coração. Dúvidas, perguntas, alguma coisa, etc, etc? Nadinha? Então tá bom. Vamos lá. Então, com isso, aqui, você tem a questão, como eu disse a vocês, a questão dos músculos, tá? A ideia é exatamente do quê? Do próprio músculo gastrocnêmio, que vai ajudar com que haja essa impulsão do vaso, tá bom? Ele passa o sangue, a gravidade, tudo bem, a questão é o retorno em virtude disso. Por isso que as válvulas vão ajudar para que não haja um retorno e certamente não haja uma deposição desse sangue nessa estrutura. Continuando, meninos. Olha também aqui de novo, mas só que agora, não mais em vídeo, né? A questão exatamente só da imagem, comparando as duas trocas. Lembre-se que você forma, tá? Quando você está lá em relação do alvéolo, quando você fala do alvéolo pulmonar, chegada dos capilares das vênulas em direção ao pulmão, você tem as trocas gasosas. A carboxihemoglobina... Opa, fala aí, quem fala? Juliane, Oi, deixa eu te Juliane. fazer uma pergunta. Por que algumas pessoas que não usam salto alto têm varizes? Vamos voltar para lá. Boa pergunta, dona Juliane. Posso te responder isso fácil. Vamos lá, vamos conversar sobre o seguinte. Independente o salto alto, eu falo, porque hoje em dia é uma coisa até banal, né? Você falar em salto alto. Às vezes você vai para sua aula, você está afim de sair um pouquinho mais arrumada, você usa. Então isso é bem comum. A questão toda, Juliana, é que você não tem apenas esse evento ligado à musculatura, está ligado a hormônios. Então, às vezes, essa fragilidade capilar, que entra no meio dessa história aí, liga-se a hormônios e pode se ligar também a fatores genéticos. Que também vem a pergunta de vocês, que vocês sempre gostam de fazer. Poxa, Marcos, de repente essa tendência que tem na minha família, minha mãe, minha tia, minha avó, sei lá quem, tinha esses eventos, será que eu posso ter? Há uma forte probabilidade, sim. Então, com isso, são eventos que se juntam a outros, digamos assim, aí vem exatamente as suas amigas, as pessoas que você conhece, as quais têm, como, por exemplo, fumo, álcool, tudo isso provoca exatamente o quê? Também o aparecimento de varizes. Então, com esses hábitos, tendem a agravar isso. Se existir uma predisposição, um princípio para que houvesse, obviamente, a questão das varizes, a própria fragilidade capilar, que é o rompimento desses vasos, desses tecidos, você teria a mancha roxa, você teria exatamente aqueles vasos. Você pode até tentar corrigir através de intervenções, tá bom? Usando exatamente o que? Polímeros, né? O que você faz muito, ortopedistas fazem isso, tá? Profissionais injetam polímeros e bloqueiam esses vasos aí, com isso desaparecendo. Porém, se houver uma tendência genética ou maus hábitos, pode estar certo que todos os vasos vão voltar novamente aí. Você entendeu, Julieta? Entendi, obrigada. Nada, garota. Então vamos nessa. Alguém mais? Não? Então simbora. Então, com isso, o que aconteceu? A questão do alvéolo estabelece essa troca, ele capta oxigênio, obviamente, para depois mandar para a hemácia. Então, a hemácia, quando chegou lá para fazer a hematose, ela deixa de ser o quê? Carboxihemoglobina. Lembre-se que a hemácia é nucleada, uma célula nucleada, como vocês aprenderam em imuno, e é claro, ali você tem apenas o que? Um grande pigmento, onde você vai ter um anel porfirírico, onde você tem o que? O ferro. O ferro tem uma fácil associação com o que? Para transportar gases. Tanto vale para CO2 como oxigênio, de uma forma reversível. Então, com isso, o que vai acontecer? Você possibilitará, obviamente, também esse transporte, deixando o CO2 lá no alvéolo e pegando o oxigênio, ou seja, ela deixa de ser carboxihemoglobina e vira oxihemoglobina. Isso, é claro, também te permite transportar pequena quantidade, mas não muita, desse gás, obviamente o oxigênio também, dissolvido no plasma, tá bom? Não é o transporte principal, mas você pode encontrar um pouco. E depois tudo isso vai seguir em direção ao quê? Depois dos pulmões, em direção ao corpo. Então, lá no corpo, você vai ter o quê? A chegada nos tecidos,
conforme vocês estão vendo aqui, tá bom? E as células vão estar o quê? Metabolizando. Qualquer célula. Vai deixar o CO2 como excreto e vai captar esse oxigênio que está chegando lá, belezinha, em relação aos vasos. Então, com isso, deixando lá o oxigênio e pegando o CO2 para levar novamente aos pulmões. Tá bom? Outra coisa que é importante, que vai lembrar, até por causa da equação aqui, é que você tem os íons bicarbonato. Lembra que nós falamos deles exatamente quando eu falei em relação ao cérebro, do controle de pH, por causa exatamente disso aqui, ó. Cadê? Peraí. Aqui. O CO2, quando ele vai reagir através de enzimas, tá? Com a água, porque você tem água aqui no meio dessa célula, você vai formar ácido carbônico. Então, o ácido carbônico ele pode ser formado para quê? O hidrogênio vai ser separado, dando exatamente o equilíbrio de acidez ou alcalinidade, e o íon bicarbonato pode ser liberado. Então, com isso, o que acontece com o íon bicarbonato? Ele controla esses níveis, obviamente, de quê? Desses eventos ligados ao que é a acidez e a alcalinidade do sangue. Lembre que isso é importante, você manter esse pH do sangue. Por que é importante? Porque exatamente você garantirá o quê? A questão do funcionamento de todas as enzimas. Não só essa enzima que você está vendo em relação à hemácia, mas todas as enzimas do corpo, do cérebro, para todos os eventos celulares que você vai ter no corpo inteiro. Tá bom? Depois disso. Ô, meu filho, cadê o... Aqui, tá passando demais. Aqui. Ai, meu filho, ai, cadê o desenho? Aqui, achei, pronto. Aqui, passei demais. Pronto, aqui. Então, depois disso, temos, obviamente, dois eventos que são importantes. O que a gente chama de pressão arterial e resistência vascular. Um anda ligado com o outro. Um anda de mão dada com o outro. Lembre-se que você tem o quê? Uma força na qual o sangue vai exercer na parede das artérias. E por quê? Quando você está vendo ali em cima, a questão da saída da própria artéria aorta é um exemplo bom disso. Porque ele vai fazer uma força intensa nessa parede, fazendo com que haja o quê? Ela tenta romper a parede arterial, porém não consegue. Perdoe-me. Então, com isso, o que vai acontecer? Essa força vai ter uma força o quê? Contrária. A força contrária que vai exatamente se opor esse movimento de chegada pelo impacto do sangue é a resistência. Os dois vão fazer exatamente que haja esse equilíbrio e, por isso, você vai ter a questão da sístole. A sístole vai estar o quê? Bom, lembre-se que sístole e diástole não andam juntos. Diástole, relaxamento, sístole, contração. Contração de quem? Ventrículos. Os ventrículos vão se contrair, o sangue vai sair, vai ser mandado em direção ao vaso e, consequentemente, esse vaso vai fazer com que haja o quê? Um trabalho de contratilidade. E, é claro, você vai precisar dos dois eventos, tanto a pressão arterial como a própria resistência, a força que você tem aí, contrapondo-se a esse evento. Então, isso é muito importante em virtude disso. E com isso, você vai ter os dois eventos, ou seja, a questão da pressão chamada de sistólica e diastólica. Sistólica garantindo o quê? A contratilidade do coração. Diastólica garantindo o quê? A questão do relaxamento. É o famoso 120/80, né? 12/8, que se fala. Que, inclusive, esse valor já está até um pouquinho maior. Mas por que eles elevaram 120? Nossa vida diária, né? Nós temos o quê? O estresse do dia a dia, o trabalho, tudo isso, as preocupações, todos esses eventos fazem com que você tenha o quê? Uma alteração da pressão arterial. Não porque você tem algum problema, porque simplesmente esses eventos podem acontecer em relação ao quê? Ao próprio corpo. Então, com isso, você vai ter o quê? Os ciclos cardíacos, em função do quê? Da contração e relaxamento, que andam juntos, um com o outro. Onde você vai ter o quê? Um valor maior, que sempre vai ser a sístole, e um valor menor, que sempre será o quê? A diástole. Com isso, a gente mantém o que a gente chama de perfusão. Perfusão nada mais é do que o quê? As trocas que você tem entre o quê? O sangue e o próprio quê? Tecido. Esses dois eventos vão sempre andar juntos. Você, é claro, vai ter no meio dessa história aí a questão da passagem desse sangue pelos vasos. Querendo ou não, a questão exatamente de chegada, de ida para vasos um pouco menores, mais ou menos a ideia que eu estava falando agora, lá dos vasos que estão associados às pernas, por exemplo, ou às pequenas vênulas.
as hemácias andam muito próximas umas às outras ali. Então, quer dizer, qualquer diminuição no calibre vai aumentar a pressão dentro desse vaso. Então, com isso, você tem um certo o quê? Eventos que vão causar o quê? Resistência a essa passagem, ou seja, eventos físicos. Então, com isso, vai depender para que haja o quê? Contração e dilatação. Então, mais ou menos também o que estava sendo falado agora, perguntado por uma das colegas de vocês, você tem fatores externos que podem atuar aí. Obviamente, a questão da musculatura, hormônios, eventos que favorecerão ou dificultarão essa passagem. Até mostram a própria composição do plasma em si. Com isso, você tem uma série de diretrizes correlacionadas com o quê? Com a própria eventos ligados que a própria Sociedade de Cardiologia determina. Então, você tem estágios o quê? Normais, estágios onde você tem o quê? Obviamente, esse batimento, esse ritmo cardíaco está adequado. Por isso que você bota, por exemplo, como ótima 120/80, agora não é mais a normal, que a normal agora eu considero como 130/85, considerando exatamente os estresses que eu disse a vocês. Então, com isso, vocês têm uma elevação disso. E é claro, tem zonas limítrofes, tá? E considera-se normal. Entre o normal e a própria, o quê? A questão da eventos que tem que se preocupar um pouco mais, ou seja, o hipertensivo. Então, você tem lá a faixa de 130 a 139, tá bom? Para uma pressão sistólica. E para uma diastólica de relaxamento, 85/89. Até aí tá tudo bem. Aí você tem que ficar de olho nesse paciente, por quê? Porque simplesmente você pode ter alterações como as de baixo. Ou seja, estágios 1, 2 e 3, onde você tem certamente o quê? Eventos um pouco mais, digamos assim, que podem comprometer o funcionamento do organismo. Isso é importante para vocês, dentistas? Porque lembre-se que vocês vão lidar com fármacos, e alguns fármacos desses mexem com pressão arterial. Lembre-se sempre disso. Então, com isso, às vezes, certas alterações que podem ocorrer por esse uso desses fármacos podem ser importantes, ter significado, obviamente, que vamos dizer assim, estatístico, significado, vamos falar assim, representativo para alterações na fisiologia do indivíduo. Então, com isso, esses controles de pressão arterial através do que? Da sístole e da diástole, contração e relaxamento, são muito importantes em virtude disso aí. E, é claro, para prevenir, obviamente, que de eventos cardiovasculares que possam ser fatais para esse indivíduo. Aqui eu já mostrei para vocês os vasos, então deixamos para lá isso que a gente viu ainda agora. E temos o sangue em si. Mas, professor, a gente não viu lá o sangue na imunologia? Mas vamos partir de um certo princípio que algumas coisas vão ser mais relevantes para mim aqui em fisiologia, tá? Porque eu falei muito em sistema de defesa, obviamente a professora também falou com vocês isso, para quem é aluno lá da Maísa. Então, com isso, vocês vão ver o quê? Outros eventos aqui, eu vou tecer mais alguns detalhes em relação à própria história do sangue. O transporte é importante, como eu já ressaltei aí, ou seja, a questão dos gases é importantíssimo, essas trocas gasosas que você vai ter em relação ao próprio pulmão, tá bom? Ou seja, o transporte, carboxiemoglobina. Nutrientes, porque esse TGI é o tegumento gastrointestinal, ou seja, o que você absorve lá no intestino delgado, lá na região do jejum, ele vai seguir para o plasma. Isso precisa ser distribuído pelo corpo. Quem te garante isso? Certamente o sangue e a circulação sanguínea. As escórias, ou seja, eventos os quais vão caracterizar mudanças, certamente o quê? Você precisa fazer uma liberação, caso contrário, vocês vão ter intoxicação do corpo. O sangue é um importante evento. Muitos de vocês já fizeram, alguns vão fazer, obviamente, a questão lá da morfotegumentar renal, tá? Renal digestivo e hormonal, vai ser importantíssimo para isso. Por quê? Você sabe que os eventos relacionados aos néfrons, ou seja, as unidades de filtração dos rins, vão exatamente precisar do que? Da circulação. A chegada do sangue ali favorecerá, através exatamente de circulação constante, envio desse material que vai ser o quê? Tóxico, ou seja, ácido úrico, ureia, fármacos, uma série de itens os quais o organismo não vai mais utilizar, excesso de sais, tudo isso você vai liberar através de quê? Da formação da própria urina. Hormônios, também é importante,
Porque com isso vocês vão ter o quê? Uma série de mediadores, até a própria definição de hormônios, que vocês já estão carecas de saber em função disso aí, é importante. Você sabe que o hormônio é produzido pelo quê? Uma glândula endócrina. Essa glândula endócrina tem um produto, o qual é lançado na corrente sanguínea. Então, a partir desse momento que você lança esse produto na corrente sanguínea, você chama isso de hormônio. E essa célula que produziu esse tecido, obviamente vai ser chamado o quê? De endócrino, ou glândula, né? Chamado de endócrino. Outro importante papel em relação ao sangue é o controle do pH, que inclusive eu comentei ainda agora aí, a questão dos íons bicarbonato, tá? Inclusive deve ter alguma coisa a mais disso um pouco mais à frente. Temperatura também, para manter o nosso corpo, obviamente, uma temperatura constante. O sangue tem esse papel para esse motivo, ele favorece exatamente o que? Essa regulação, esse controle de temperatura. A própria questão dos íons também vai ser importantíssima. Por que os íons? Porque os íons permitirá que você tenha um controle, por exemplo, com o próprio rim, de sódio e potássio. Isso vai te garantir o quê? A chamada pressão arterial, igual como a gente viu o quê naqueles slides anteriores. Quando eu comentei de aldosterona, né? No evento aldosterona, na qual você tem um hormônio produzido pela suprarrenal que regula a captação de quê? De íons, junto, obviamente, com o hormônio antidiurético, né? Que é o ADH, na qual é proveniente de onde? Lá da questão da neurohipófise. Com isso, você vai regular esse balanço íons e água e manter a pressão sanguínea em virtude disso. E, é claro, também a regulação de proteínas disso aí. Você vai ter o transporte de aminoácidos, uma série de itens, os quais vão ser importantes para você poder também construir o quê? Hormônios e outras proteínas, as quais sejam importantes para a regulação do próprio corpo. Você ainda tem a questão de proteção, eventos como coagulação, é importantíssimo isso, porque esses eventos, os quais alguns fatores, como o de Hagman, que é produzido lá no fígado, são enviados para o quê? Para o plasma, e você precisa ter esse mecanismo ser disparado, obviamente, se juntar aos elementos figurados, como as plaquetas, para garantir que não haja perda de sangue. Então, isso é importantíssimo também. Glóbulos brancos nem se fala, né? Esse, até você já tem que saber isso de cor é salteado. Lembrar que nos glóbulos brancos, estou falando de leucócitos, sabendo que nesses leucócitos nós temos os linfócitos, mais ainda o que todos aqueles produzidos as outras células que são produzidas. Ou seja, neutrófilo, eosinófilo, a questão do que também do monócito, basófilo, todos eles da célula mieloide vão ser importantes para compor o quê? Os chamados glóbulos brancos. Qualquer dúvida, só parar. Então, com isso, lembrando aí mais uma vez, você tem os elementos figurados e a questão também do plasma. Esses dois elementos andam juntos, lembre-se disso. E você tem o quê? O plasma como importante elemento, importante fase líquida do sangue, tá bom? 55%. É ali que você vai ter nutrientes, é ali que você vai ter enzimas, proteínas, lipídios, glicídios, todos eles estão no plasma. A plaqueta vai fazer 1% dessa composição, tá bom? Como elemento figurado, mais glóbulos brancos e mais, é claro, hemácias ou eritrócitos, ou como estão vendo aí, glóbulos vermelhos. Isso vai compor exatamente os chamados elementos figurados do sangue. Vamos, meu filho? Pronto. Olha o que eu falei para vocês. Vocês têm uma série de solutos aí, tá bom? Com isso, proteínas plasmáticas, como albumina, globulina, fibrinogênio. Fibrinogênio, você tem que lembrar que é ele quem vai dar exatamente o quê? A questão dessa mecanismo para você disparar a coagulação. O fibrinogênio é quem vai virar aquela rede que a gente chama de fibrina. Ele quem se junta com as plaquetas para que você tenha o quê? Os eventos coagulatórios, para que não haja exatamente perda de sangue pelos vasos. Lembre-se que você junta essa fibrina proveniente do fibrinogênio com as plaquetas fazendo a tal rede. É claro, ainda você tem aí a questão do glóbulo vermelho e glóbulo branco, como já foi falado, em relação ao elemento figurado. Eu não preciso mais me deter nessa parte. Lembre-se dos eventos de hematopoiese. Tudo isso está ligado ao quê? A medula óssea do tipo vermelha. Lembre-se que a amarela não faz síntese de células sanguíneas. Isso é importante você frisar para vocês. Lembre-se disso. Que é exatamente o quê? É uma medula na qual ela é o quê? Proveniente rica em lipídios.
tá? Gorduras, tá? Diferente da vermelha, na qual tem o evento hematopoético e tem as células tronco, as células que vão ser exatamente o quê? Vão providenciar o aparecimento de todas as células da linhagem que compõem, obviamente, os elementos figurados do sangue. Aí você tem essa representação, né, que eu sempre uso quando eu explico, às vezes imunologia não está comigo, então tem que sempre mostrar isso aí para vocês. É bom que isso já fica para vocês. Os glóbulos vermelhos é nesse papel todo que eu disse a vocês, tá bom? Não esqueçam células anucleadas. Lembre-se da hemoglobina, que ela exatamente apresenta um pigmento que de ferro, um elemento ferro é um elemento de transição e com isso favorece esse transporte do CO2 e oxigênio. Eu tenho as plaquetas, né, nesse evento de hemostasia, ou seja, a chamada coagulação, se chama também de hemostasia, e faz todo aquele processo em função da própria cascata de coagulação. Além, é claro, de serem originadas a partir daquela célula maior, conhecida como megacariócito, que ela se fragmenta e forma o quê? As plaquetas. Porque as plaquetas não são células, não esqueçam disso. E é claro, nisso aí, os glóbulos brancos, que os senhores estão carecas, vão ouvir falar comigo, com a professora, e certamente vão ouvir falar mais ainda nessa sexta-feira, quando a gente conversar sobre a série de eventos ligados ao quê? Aos glóbulos brancos ou leucócitos. Aí o que eu estava falando em relação ao zinco e bicarbonato. Isso é importante vocês lembrarem. Não me esquece essa história, não. Lembre-se que esse transporte, exatamente, vai garantir o pH do sangue. Esse pH do sangue vai favorecer o quê? Vai favorecer o quê? A questão exatamente que não haja alterações onde eu comprometa a atuação das enzimas. Então, com isso, as enzimas vão permitir o seu funcionamento normal. Caso você tenha uma oscilação, e aí você tem a questão do pH aqui entre sangue arterial e sangue venoso, isso é importante, porque caso haja uma alteração muito grande do pH, você pode ter paralisação das enzimas, consequentemente, paralisação da atividade metabólica da célula. E isso é importante. Por que isso é importante? Porque senão as células vão parar o quê? De respirar, metabolizar, obviamente uma série de processos os quais são essenciais para o quê? Para a vida da célula. Só um minutinho bebendo água. Então, com isso, a hemoglobina, ela vai ter, obviamente, o quê? Uma estrutura de associação com o quê? Com CO2 e oxigênio. Como eu já disse, carboxi-hemoglobina e oxi-hemoglobina, dependendo se for CO2 ou oxigênio. E os íons bicarbonatos vão ser importantíssimos, obviamente, para controlar, obviamente, esse sistema, esse controle de pH do sangue. Aqui você tem, obviamente, esse resumo em relação ao sangue, que eu já falei para vocês, aí eu já não vou me deter tanto em função disso. Você tem aqui os eventos onde eu tenho a questão de uma parte disso de proteínas que são produzidas aonde? Boa parte no fígado, tá? 92% desse plasma na fração líquida é água. Tá? Então, a água é importantíssima por esse motivo. Uma série de enzimas e proteínas de defesa, que são as imunoglobulinas, compondo isso, sem contar os outros itens, que vêm muitos deles a partir do que? Da alimentação. Eletrólitos, lipídios, carboidratos, aminoácidos, vitaminas. Todos esses eventos que estão aí vão ser importantes exatamente para que haja a ação por parte do corpo em função disso. Você ainda tem a questão das outras em relação às células, como eu já disse, as plaquetas ou trombócitos, eritrócitos ou hemácias, e os leucócitos divididos em quê? Granulócitos e agranulócitos. Essa questão dos granulócitos e agranulócitos, não esqueça, porque ela significa o quê? Quando você faz uma cloração de lâmina, tá? E avalia exatamente leucócitos, o que você vê lá? As células no seu citoplasma com vários grânulos, tá? Esses grânulos são exatamente que grânulos proteicos, que têm afinidade exatamente por corantes ácidos. Então, com isso, você vai ter um grupo que vai ter muito desses grânulos, que a gente chama de granulócitos. São os neutrófilos, ligados à defesa de bactérias, basófilos, ligados exatamente aos sistemas onde você tem o que? A questão das substâncias vasodilatadoras, né? Para ligar principalmente à alergia.
Eosinófilos, que vão estar associados ao quê? À destruição de parasitas, né? Vermes, de uma maneira geral. E embaixo, os agranulócitos, que não tem, como o próprio nome, não, que exatamente mostra que não tem o quê? A questão de presença de grânulos. Então, com isso, você tem o quê? Monócitos, que vão se transformar em macrófagos, quando eles vão para o quê? Em direção aos tecidos, tá? O monócito está circulante no quê? Na circulação, tá bom? Nos vasos sanguíneos, e são convertidos, modificados para macrófagos. E você tem os linfócitos, principalmente dos tipos T e B, que se envolvem na resposta imune num evento regulador. Com isso, compondo 45%, obviamente, desses eventos aí. Alguma pergunta, garotos? Algo especial que vocês queiram saber? Alguma coisa? Nada? Tá tudo certo? Tudo bacana? Então vamos lá. Com isso, temos também os eventos de coagulação, que são importantes em virtude disso aí. Isso aí, vocês, senhores, principalmente, têm que saber, têm que entender isso, porque esses eventos dependem para que os senhores tenham sucessos, certamente, nas intervenções que vocês fazem lá junto à boca, né? Então, com isso, vocês têm elementos onde são importantes para que haja certamente o quê? A questão dos eventos coagulatórios. E aí, como eu estava falando para vocês, a fibrina, junto com uma outra proteína chamada de quê? Trombina, vai se juntar no plasma para que haja depois o que? Posteriormente a formação dos coágulos. Então, o evento de coagulação é importante para que haja o quê? O tamponamento, o fechamento de vasos que sejam rompidos, né? Isso que acontece, por exemplo, quando nós temos ferimentos na pele. Aqui a pequena cascata de coagulação, reprisando para os senhores, aqueles que não viram imunologia. Na imunologia, você tem um resumo dela aí. Você tem o fibrinogênio no plasma, tá? Que ele vai ser liberado em função da lesão. E com isso, consequentemente, vai ter aglomeração de plaquetas. Ele se associa a uma outra proteína, conhecida como trombina, formando exatamente o fibrinogênio que era inativo, no que? Numa molécula ativa. Essa molécula ativa eu chamo que de fibrina, que por sua vez vai compor o que? O coágulo, em virtude disso aí. E aí chegamos às nossas patologias cardíacas. E por que essas patologias cardíacas são tão importantes em virtude disso, senhores? É porque elas vão garantir que você tem o quê? Uma série de... Espera aí, deixa eu voltar. Que ele disparou aqui. Só um minutinho. Ele tá me falando agora. Ai, dá-me paciência. Espera aí, meninas. Pronto. Deixa eu compartilhar de novo, que deu problemas aqui técnicos. Vamos aproveitar. Meu coro está bom, graças a Deus. Meninos estão aqui, firmes e fortes, acordados do dormindo, mas está todo mundo aí. Isso é que importa. Então, vamos lá. Compartilhar de novo. Voltamos aqui para a nossa tela. Deixa agora ele ativar para vocês. Vendo os slides novamente, meninos? Confirme aí. Sim. Sim, ótimo, pronto. Patologias. Até o presente momento, o que vocês me ouviram falar? O coração, a circulação, todos os eventos ligados a ele no sistema de homeostase. Ou seja, o sistema de equilíbrio. Então, com isso, esse equilíbrio que você tem no corpo, até aí estava funcionando tudo certinho. Porém, temos variáveis nisso, uma série delas. E, por sinal, se eu tivesse que falar de patologia, a gente passaria pelo menos aí um semestre só conversando sobre isso, porque tem muita coisa. E, é claro, nossa aula não é só nossa intenção falar uma aula de cardiologia, mas vamos dar os principais eventos e, é claro, se vocês quiserem também, vocês tirem suas dúvidas, curiosidades que você tenha em relação ao assunto. Fiquem à vontade. Em primeiro lugar, nós temos eventos que nós chamamos o quê? De isquêmicos, ou seja, as cardiopatias causadas pelo quê? Por falta de circulação. A isquemia, como vocês viram, inclusive, lá nas injúrias, quando foi falado em patologia, lá em imunologia, vocês viram o quê? Que antecedeu a imunologia, eu quero dizer? Vocês viram que existiam eventos isquêmicos. E a isquemia, o que ela caracteriza? Exatamente a falta de irrigação para aqueles locais. Então, com isso, o que vai acontecer? Vocês vão ter eventos digamos assim, de chegada
de sangue, tá? Porém, ele pode ser interrompido. Isso é isquemia, a falta de sangue local. Aí vem uma série de questões aí. Uma delas, angina. O que é essa angina? A angina nada mais é do que você ter o quê? Primeiro lugar, o que a gente chamaria de desconforto, tá? Ou seja, você tem um problema em relação à própria respiração, você não consegue respirar direito. Então, há um desconforto na região do peito e sendo eventos transitórios, porque exatamente você pode ter uma isquemia que pode ir para o quê? Para o miocárdio. Então, com isso, por isso a gente considera a angina uma prévia do que seria posteriormente um infarto. Tá? Então, há exatamente uma correlação em relação a isso aí. Outro ponto, olha que a gente estava mostrando lá. Você tem os vasos, vamos dizer aqui, você tem a questão da irrigação, e simplesmente, aqui o que você está vendo agora são as coronárias. São exatamente a irrigação em relação ao coração. Tá? Ela é exclusiva do coração. Esses trombos, o que acontece? E isso, de repente, até uma das meninas me perguntou, pode ser que a menina, ou a pessoa, ou a mulher, dê o azar que solte um coágulo aquele lá da perna pequeno e ele vai direto para aí, em função disso aí. Pode ocorrer isso. A probabilidade é forte? A probabilidade existe, eu diria isso. Tá? A probabilidade existiria, então há esse problema em relação a essa história. Então, com isso, o que acontece? Você pode ter a questão de chegada de vasos, perdão, de sangue aí. A questão, obviamente, seria bloqueio desses locais. Então, com isso, não haveria uma irrigação. E certamente não havendo uma irrigação, meninos, vocês sabem o que acontece. O que é? A questão de falta de oxigênio e nutrientes. E se as células perderem isso, você começa a ter o quê? Isquemia da região, ou seja, o próprio infarto. Então, o que vai acontecer? Você vai ter com esse bloqueio, essas células podem começar a morrer, e às vezes o indivíduo, depende do grau também de bloqueio, ele pode ter uma série de chamados microinfartos, vários seguidos, para depois ter um infarto, digamos assim, total, e com isso haver o que? A questão do bloqueio em função disso aí. E tem às vezes, às vezes eu posso fazer o quê? Pequenas intervenções nisso. Aí tem exatamente uma delas. A famosa ponte de safena. Vocês estão vendo aí. O que é a ponte de safena? Nada mais é do que você o quê? Ao invés de você tentar desobstruir o bloqueio, tá? Você está vendo que a artéria é bloqueada, e aqui do lado você está vendo parecendo uma ponte. A ponte ligando exatamente lá o quê? Ao vaso mais calibroso. No caso aqui, como é azul, vocês estão vendo que é ligando direto à artéria pulmonar. Então você está vendo uma ponte onde eu não preciso passar aqui necessariamente pelo bloqueio. Então com isso eu transponho ele. Então isso aí é que é a famosa ponte de safena em virtude disso. Tá? Ele pode fazer pontes? Pode fazer outras aí. Às vezes o cara parece até um viaduto, mas que ele pode fazer, ele pode. E a questão é quanto ele vai durar, resistir a fazer todas essas intervenções cirúrgicas, né? Porque aqui você sabe que é uma intervenção mais invasiva, ou seja, eu tenho que abrir lá o peito do cara, chegar a fazer, afastar, dividir o externo dele, abrir isso, mexer lá no coração. Isso vai ser a cirurgia cardíaca, tá? Tem eventos menos invasivos? Tem, que eu vou comentar daqui a pouco. Dúvidas? Alguma coisa? Então, aí você esbarra exatamente com um dos mais famosos sistemas de entupimento, a famosa história da ateroesclerose. O que é ateroesclerose? O nome já diz, ateros vem exatamente de entupimento. Esclerose, obviamente, em função disso aí. São os entupimentos dos vasos. Através de quê? Placas de gordura. As placas de gordura podem exatamente fazer o quê? Deposições. Por que elas aparecem? N motivos, garotos. De alimentação, fumo, bebida, uma série deles, as chamadas placas de ateroma. Essas placas podem simplesmente ficar o quê? De tal tamanho que obstruam, como vocês estão vendo aqui embaixo, de uma forma total esse vaso. Então isso pode comprometer isso, e muito a estrutura do vaso. Você tem aí, certamente, o que? Às vezes começa com pequenos sinais, tá bom? Isso às vezes você nota através do quê? De ressonâncias, eventos exatamente que você vai fazer exames do coração. Em virtude disso aí, eu posso avaliar. Porém, é bem difícil, tá? Porque o que acontece? Clinicamente, quando você descobre, você já está com a placa lá. Então, isso vem da alimentação, monitorar o paciente, ver se existe uma predisposição na família, por aí vai. Então, são sinais que, às vezes, clinicamente é difícil o cardiologista detectar.
Isso pode avançar? Pode. Pode exatamente chegar, como eu falei a vocês, do ateroma, placa de fibra ateroma, que é um pouco maior. Então, quanto maior ela for ficando, maior, obviamente, vai ser a lesão, consequentemente, o entupimento se torna mais fácil. Eu posso fazer uma outra forma para que haja, obviamente, uma desobstrução disso aí? Pode. Deixa eu ver se tem aqui logo a seguir, porque deixa eu ver onde eu botei. Não é aqui ainda. Aqui é apenas te mostrando obstrução, tá? Como acontece. Eu posso desobstruir isso através de fármacos, tá bom? Uma série de fármacos são o quê? Fazem lipossolubilidade disso aqui, tá bom? A angiostatina é um deles. A angiostatina é um fármaco que consegue solubilizar essas placas de ateroma. Então, melhorar exatamente o que? O fluxo sanguíneo por esse, obviamente, que estrutura de vasos. Ah, tá. É um pouquinho mais adiante. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Eu tenho os stents que eu vou mostrar depois o que é. A gente vai voltar a falar disso aí, tá? Tem outras patologias que são genéticas, ligadas exatamente a alterações cardíacas. Uma delas é a síndrome de Marfan. A síndrome de Marfan exatamente está ligada ao quê? A cromossomos que a gente chama o quê? Autossomos dominantes. Quando vocês forem estudar genética, ou já estudaram, não sei como é que está a vida de vocês, vocês vão ver que existem cromossomos que são o quê? Dominantes e recessivos. E os autossomos são todos os cromossomos, exceto os sexuais. Porque nós temos o quê? 46 cromossomos. 42, 46, 44 são autossomos. E os dois que sobram são o quê? Ou XX, mulher, ou XY, o homem. Então, esses são os cromossomos sexuais. Por isso que ele está falando que são o quê? Os cromossomos autossomos. E dominantes, porque são exatamente o quê? Cromossomos os quais têm características que se sobrepõem às outras. Então, com isso, você vai ter o quê? Comprometimento de uma série de itens, como, por exemplo, músculo esquelético, cardíaco, visual. É uma doença na qual certamente você não tem cura, por ser genética, nesse aspecto. E, é claro, pode comprometer o indivíduo. A outra é a famosa hemofilia, que ela exatamente está ligada ao quê? Cromossomo X, tá? E, em função disso, o que vai acontecer? Tem um problema na coagulação. Então, eventos coagulatórios podem aparecer, o indivíduo pode ter o quê? Uma série de tromboses, AVCs, em virtude disso, que os mecanismos de coagulação podem simplesmente acontecer, ou então simplesmente também serem bloqueados. Por exemplo, o indivíduo hemofílico, quando ele sofre um corte, ele pode simplesmente morrer em função exatamente do quê? De não haver o problema para o tamponamento, ou seja, o fechamento do vaso. Então, com isso, o indivíduo tem o quê? Pode ter perda de sangue muito grave, e com isso, é claro, não chegar a uma idade muito longa, né? Em função disso. Então, ambos os eventos estão ligados em relação à genética do indivíduo. É isso, peraí, esse aqui acabou. Mas deixa eu mostrar uma coisa para vocês, para não ficar devendo. Estou devendo uma coisa a vocês que não está nesse slide, por isso. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Peraí que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só fechar aqui. E mostrar uma coisa aqui. Senão você fala, ele não falou dos stents. Espera aí que eu vou falar. Stents, garotos, eu vou conversando aqui com vocês, são pequenos balões. Que balões? É como se tivesse uma microcâmara, tá? Essa microcâmera, vamos lá, fiz a apresentação, sair, pronto. E o que acontece nessa microcâmera? Ela é tipo um tubo que você vai colocando, você começa a colocar ela exatamente por vasos, tá? Um pouco mais distante do coração. E você vai conduzindo ela até o local onde acontece exatamente o evento, vamos chamar assim, que seria o problema. Do que eu estou falando? Da questão exatamente do local onde está havendo entupimento. Deixa eu botar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui na internet esse vídeo. Porque eu tenho esse em slide, mas eu acho que tem um aqui mais interessante. Vamos lá, deixa eu só botar aqui rapidinho para vocês. E o que acontece? São estruturas, tá? Deixa eu ligar até a câmera aqui para ir falando para vocês. São estruturas. Ai, liga. Pronto. Elas são pequenos balões, tá? Que eles inflam, tá? Porque você coloca isso através de uma câmera, insere isso através do vaso sanguíneo, até chegar onde? Até chegar próximo ao local onde está obstruído. Então, com isso, quando chega no próximo local onde está obstruído, vamos lá. Stents. Coração.
Deixa eu ver se eu acho um videozinho. Ah, esse aqui vai ser bacana mostrar para vocês. Deixa eu só botar aqui. Só um minuto, deixa eu só confirmar se ele tem. Inclusive, esse método se chama de angioplastia. Deixa eu ver. Tá. Ah, tá aqui. Pronto. Tem sim. Pronto. Vamos lá. A famosa angioplastia coronariana. Então, deixa eu explicar antes de começar o vídeo. A ideia seria você ter uma pequena cânula, tá bom? Na extremidade da cânula, o que você teria? Exatamente um balão. É um anel de metal. Que você injeta exatamente gás, tá? Geralmente nitrogênio, e ele expande. Na hora que ele expande, naquele local exatamente da placa de ateroma, o que vai acontecer? Ele expande a parede dos vasos. Aí o sangue empurra e faz com que haja, obviamente, o quê? Uma desobstrução. É o que vocês vão ver aí agora. Vamos lá. Temos lá, deixa eu fechar aqui para facilitar. Tá lá o seu coração batendo. Tá aqui, ó, as coronárias, viu lá? Aqui. Tá aqui as veias, as artérias coronárias, todas aqui, tá bom? Os vasos que irrigam o coração. E com isso, você tem lá, ó, a placa de ateroma. Teu grande problema é aquilo ali. São as placas de gordura que estão aqui. Com isso, com o passar do tempo, o que vai haver? Uma dificuldade do sangue passar. Então, se tem exatamente o quê? Um problema da chegada exatamente em função do quê? Daquele vaso, do sangue para os tecidos. Então, é claro, você vai fazer todo o procedimento, né? É um procedimento rápido, tá? Não é nada, o cara vai ficar internado, nada disso. Em algumas horas ele resolve essa história. Ele coloca a câmara exatamente por um vaso pela perna e vai conduzindo isso, repara. A câmara é colocada por aqui, você vai guiando ele. Guiando. A gente está subindo exatamente pelo vaso sanguíneo até chegar no coração. Vai entrar lá pela artéria aorta, eu vou chegar e conseguir conduzir ele em direção ao coração para o local de obstrução. Vamos lá. Depois disso, deixa ele ir. Vamos lá, meu filho. Anda aí. Eu jogo o líquido de contraste para você poder visualizar aquela parte. Exatamente o local onde ele está. Quando ele chegar no vaso, por isso que você está vendo isso aqui branco, que exatamente você estava o quê? Jogando líquido para você ver o quê? Aonde está obstruído. Porque onde tiver obstruído, o que acontece? O sangue não vai passar. Onde tiver, obviamente, o líquido de contraste, igual a questão de você fazer a questão de você fazer uma endoscopia. A ideia da endoscopia é parecida com essa ideia aí. Então, com isso, por onde o contraste passar, estava ótimo, não está obstruído, não está desobstruído. Agora, onde tiver com dificuldade, certamente é o local que eu vou precisar fazer essa desobstrução. Aí o que ele vai fazer? Vamos lá, descobrir o bloqueio. Olha lá o que eu falei para vocês. A parte exatamente um pouco mais fechada. Com isso, deixa ele avançar. Agora tem que desobstruir aquilo ali. Olha ali, chegando. Isso aqui é exatamente a história do balão. Isso é um balão mesmo. Você vai notar que na hora que ele jogar o gás aqui, isso vai abrir. Pode ser um anel de metal, tá bom? E com isso vai ficar lá. Eu posso deixar esse anel de metal lá e simplesmente ele fica nesse local apertando isso aí. E depois o sangue vai passar. Ou simplesmente eu fico aqui bombeando. É o que está acontecendo agora ali, ó. E ele vai dilatar e desobstruir o vaso. Vamos lá. Aí vem o stent. Olha o stent aí. Esse anel. Esse aqui que é um anel metálico que eu te falei, ó. E ele vai deixar ele aí. Retirei o balãozinho. Levo embora. E ele fica aí o resto da vida.
Ah, pronto, eu posso comer de novo meu tocinho, meu lombinho, encher de cerveja e fumar? Pode, para depois você fazer uma próxima. Porque se você não mudar seus hábitos alimentares, você exatamente não modificar a sua postura, o que vai acontecer? Você simplesmente vai comprometer, obviamente, a questão de outros vasos em função disso aí. Perguntas, alguma coisa, garotos? Tudo certo? Não vão perguntar nada? Nossa, na primeira turma não pergunta nada. Coisa boa. Significa então entendendo tudo. Muito bom. Então vamos lá. Voltando para cá. Aqui. Assim, paramos de compartilhar. Deixa eu voltar a falar com vocês. Vamos lá. Meninos, lembre-se que os senhores depois, tá? Eu aqui, eu acho que eu estou agora na minha penúltima aula. Eu vou chegar, vou ter agora a próxima aula, vai ser a nossa aula de respiratório, tá bom? E depois a gente vai começar, a gente vai conversar com relação como vão ficar a questão das práticas, tá? Depois a gente precisa conversar algumas coisas. Eu vou esperar passar essa semana aí, tá? De respiratório, avaliar algumas coisas e depois a gente vai voltar. Mas temos um compromisso, não esqueçam, vocês têm um trabalho a me enviar. Então, com isso, cuidado com os prazos, tá? Alguns estão perdendo o prazo e o sistema está fechando e não estou, novamente, é claro, não aceitando mais o trabalho. Então, favor, enviar logo. Professor? Que trabalho, professor? Contem para a Bárbara que trabalho é. Por favor. Em 21, contem aí. Também não sei que trabalho bem que não, Pedro. O quê? Trabalho na Edmune, a gente é carne. Não entendi, menina. Você não passou trabalho em cardio, não? Não passou não, Card? professor. O segundo tem sim. Quer ver? Mas não passou, não. Professor, você está falando com a turma do terceiro. Você não Eu passou também não sei de trabalho nenhum, não. E outra coisa, a atividade que estava lá no portal, que já foi fechado, o senhor também não comunicou, não. Mas não é para comunicar. Ah, não comuniquei? Comuniquei, se lá tava um aviso. Quer ver? Mas o pessoal de segunda-feira teve a oportunidade de fazer de novo. Por que a gente não pode ter? Oportunidade de fazer de novo. Sinceramente, a gente, pelo menos eu e alguns colegas, não sabíamos dessa atividade. E são de 500 pontos, né? Quer ver? Também não sabia não da atividade. Não vou mentir. Só me dá um minuto. Em todas as aulas. Vocês podem esperar um minutinho? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Vou abrir o formulário para vocês. Vamos lá. Tem 2 formulários. Vamos lá. O primeiro, cardiorrespiratório. Nervoso. Foi avisado com uma semana de antecedência, fechado no domingo. Em uma semana vocês não viram isso? 17 de maio, tá bem aqui, bem grande, olha aqui. Esse é o formulário de vocês. Estão vendo minha tela do meu computador, meninos? Não está aparecendo, Não, não. professor, não tá aparecendo não. Espera aí, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Só um minutinho. Deixa eu primeiro encerrar a aula. Ah, não, deixa a aula aí correndo. Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Só um minutinho. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela. O outro ainda tá para acontecer. E com certeza tá lá. Eu vou abrir aqui, eu vou abrir para vocês o AVA. Tá ativado. Só se acontecer alguma coisa. Eu vou dar uma olhada lá com vocês. Vocês vão olhar junto comigo. Estão vendo a tela do meu computador? Só um minutinho, me escuta. Estão vendo a tela do meu computador? Sim. Sim? Pronto. Se vocês estão vendo a tela do meu computador, vocês estão vendo isso aqui. Atividade valendo 500 pontos, data para entrega 17 de maio de 2020. Tá aqui bem grande. A outra, vou abrir outro Google Forms. Espera aí. A gente vai olhar junto, eu vou olhar junto com vocês, eu vou abrir o AVA com vocês e a gente vai olhar lá o AVA. Eu vou olhar junto com vocês. Se tiver desativado, aí tudo bem, eu dou mais um prazo. Se não tiver, Tá Isso aconteceu. desativado, professor, já. Você não sabe, você não olhou meu computador? Deixa eu olhar. Deixa eu falar. Só um minuto. Só um minutinho. Vamos dar uma olhada lá.
Vamos olhar juntos. Até bom aí. Primeira atividade, segundo semestre, primeira atividade, morfofuncional. Vamos ver. Vou ver junto com vocês. Atividade do... Cadê a atividade 2? Parcial, disciplinas, ciências. Porque foi liberado para os dois ao mesmo tempo. Não foi liberado só para um. Por isso é que não pode ter diferença. Porque os dois formulários, o formulário foi único para as duas turmas. Não teve um formulário para a segunda e um formulário para... Pois é, professor, mas não foi avisado. A turma de segunda sabia dessa atividade e a gente não sabia. Eu vou olhar o AVA lá. O AVA vai responder. Professor, uma coisa é E a estar no turma de AVA, segunda uma coisa teve é a só aplicar. oportunidade de fazer na aula de segunda, né? Que era para ser fechado domingo, no caso, a turma de segunda fez na segunda-feira. A turma não fez na segunda-feira, menina. Não fez. Ah, não foi isso que me passaram, não. Não fez. Inclusive, estavam tentando me acordar, sendo que eu só tenho aula, no caso, hoje. Eu assisto a sua aula hoje, eu não assisto segunda-feira, justamente para fazer atividade. Aqui está. Esse é o primeiro. Cadê o segundo? Deixa eu olhar assim. Só um minutinho. Primeira. Semestre. Só um minutinho. Odontologia. Vamos olhar juntos. Só um minuto. Já respondo isso para vocês agora. Se for isso, é fácil. Se foi isso que aconteceu. Eu estou achando que não, mas se aconteceu esse inconveniente, dou mais uns dias para vocês. Isso aí não tem problema porque, nenhum. no caso, uma turma inteira vai ficar sem fazer, entendeu? É isso que eu estou falando. Me dá... Deixa eu só olhar. Eu estou te pedindo esse Olha, tempo. tô até com saudade do senhor. Tá com saudade de mim? É, eu também tô com Libera saudade de a gente você. aí, que a gente tá com saudade do senhor. Libera aí, vai. Aham. Tá certo. Tá certo. Cadê ela? Oncótica, educação física, enfermagem. Eu não tô acreditando que ela não tá aqui. Pera aí, meninos, não sai daí não. Só um minutinho. Tô vendo aqui Vamos lá, voltei de novo. Tô vendo aqui o formulário da primeira, cadê o da segunda? Tal das perguntas aqui. Porque se foi isso que aconteceu, não tem problema. Se aconteceu isso inconveniente, eu libero mais 3 dias para vocês. Porque, de qualquer forma, ele já estava liberado antes. Diga-se de passagem. Professor, eu acabei de ver aqui no AVA, só tem a que encerrou no dia 17 de maio, mas não tem essa segunda, caso assim esteja falando sobre essa. A boca, menino. Não, ele tem razão por uma coisa. Agora eu estou lembrando o que eu fiz. Tá, peraí. É que vocês estão vendo aqui... Não, ele está certo. Ele está certo em comentar assim. Olhem para cá para os meus formulários. Estão vendo que aqui tem... Estão vendo minha tela de computador? Estão vendo minha tela de computador? Estou falando com vocês. Sim, Respondam. professor. Nossa, pronto. Eu montei a segunda de imunologia. A de imunologia é que vai fechar agora. Você tem 2 de imunologia. Tá? Eu tenho 2, tá vendo 2 aqui? Eu tenho 2 de se tegumentar. Nervoso não vou voltar. É por isso. Não tem a segunda de nervoso, não. Deixa eu olhar agora o AVA. Pronto, estamos conversando então sobre essa. Deixa eu ver essa agora. Eu vendo até ativo na frente de vocês. Isso eu resolvo agora. Isso não tem problema nenhum, não. Porque a de nervoso não tem uma segunda, é por isso. É por isso que eu estou falando isso. Porque a gente já ativa agora, vocês já estão liberados para fazer. Então, hoje é quarta, dou vocês até sexta para fazer ela.
Aí Então, pronto. esse trabalho que o senhor falou, Vou abrir primeiro, calma. professor, esse Oi? trabalho que o senhor estava falando era essa atividade que não tem, que o senhor se confundiu, né? Porque imunologia tem. Um dos de Isso, a vocês está gente confundindo sabe. um, não tem? Tem duas. Não tem Sim. duas? Isso, Pronto, é isso, garotos. É que eu estava pensando na segunda, como se tivesse a segunda de nervoso. Nervoso não tem ainda uma segunda. Vai ser elaborado. Eu estou montando ainda. Ok. Pronto. Agora, professor, por favor, quando o senhor passar uma atividade, se o senhor puder informar a gente nas aulas, porque Maísa, ela sempre coloca no fim da aula o slide falando das atividades que tem para fazer. Então, porque fica ela marcado montei- para a gente, Eu entendeu? montei, entendi. É porque eu montei ela final de semana. Eu já tinha postado a aula. Foi por isso. Aí, ou então dá um jeito de falar com o líder, a vice-líder, para informar, porque senão a pessoa fica desavisada, até porque a gente fica desorientado com esse portal. Tem dias que o portal funciona, agora mesmo meu portal não está funcionando. Quem tá Entendeu? falando? Quem tá falando? Bárbara. Você Bárbara. podia ser Dona Bárbara. Certo, Dona Bárbara. Eu sei. Por que Tá só certo. podia ser Dona Bárbara? Porque Dona Bárbara sempre se expressa assim. Eu sei. Conheço. É aluna de integumentar. Não, eu tô brincando com você, Bárbara. Ih, você vai fazer bico. Não é que eu tô vendo que você tá fazendo bico. Vamos lá, Bárbara. Não preciso nem olhar para vocês. Já conheço vocês sem olhar para vocês. Não preciso nem olhar. Tudo virtual, já conheço como vocês são. Vamos lá, falando sério aqui. Deixa eu entrar no portal, que a gente entra aqui juntos. Eu já marco logo isso. Aula do professor. É porque o portal... Me explica uma coisa, aproveita que a gente está conversando assim. Meninos, quando o portal, eu posto uma aula para vocês, alguma coisa, vocês não são alertados que o portal tem atividade? Não, não. Não mesmo. Deveria. Então tá bom, a gente vai vamos corrigir isso. A gente pode corrigir também da seguinte maneira: eu posso botar um pouco mais de tempo, eu posso postar, quem fizer eu vou dar um pouco mais de tempo, então com isso compensa uma coisa da outra. E eu falo no dia da aula. O problema é que a gente se encontra, a gente vai se encontrar só mais 2, 3 aulas, então já aprendi com vocês, não tem problema não. Deixa eu botar aqui nervoso. Eu já odontologia. Estão vendo meu portal, estão vendo? Tá bom. Sim. Vamos lá para a postagem. Devia ter 8 anos. Não é logo de Postagem, ciências malfuncionais. Atividade parcial do segundo bimestre. Tá aqui, ó. Tá vendo o meu cursor? Farmácia, odonto. Tá vendo aqui? Ok. Sim. Explicado para a turma. Tá vendo aqui? Eu quero saber se todos estão vendo. Vamos lá. Eu vou dar uma... Estão? Pronto. Porque senão vocês ficam parecendo que eu tô postando as coisas para vocês. Não, você não avisou. Não é certo. Eu dou a mão, mas também eu cobro. Vamos lá, vamos continuar. Vou abrir agora. Data aqui, ó. Atividade parcial, pontual, segundo bimestre. Desliga um microfone alguém aí que tá cachorro, tá alguma coisa aí, não estou escutando vocês direito. Executar individualmente, prazo limite são informados no formulário. É aquela data do dia 17. Vamos ver para quem eu ativei? Baixando. Olha aqui, senhores. Odontologia, segundo semestre. Odontologia, terceiro semestre. Ou seja, estava publicado. Vamos fazer Professor. o seguinte. Vamos. Não, agora deixa eu falar. Vocês falaram que não estava publicado. Tudo bem. Vamos fazer uma contrapartida. Não, professor, não falei que não estava publicado. Eu falei que não foi avisado. Calma, Bárbara. Eu vou resolver. Calma. Eu sei. Deixa eu resolver. Eu vou resolver para você agora. Para vocês todos. Não teve essa questão que você está falando, que segunda teve mais do que terça, que quarta, que quinta, sei lá o quê. Pronto. Então vamos fazer um meio termo. Já que domingo fechou, e o senhor... Agora alguém tem que desligar o microfone, senão vocês não vão me ouvir. Vocês não estão me ouvindo. Pronto, agora melhorou. Já que houve essa questão, que segunda-feira teve mais, terça teve mais, sei lá quem teve mais, vou fazer o seguinte, sexta não, mas eu dou vocês, hoje é quarta,
Quinta-feira, até as 11 da noite, isso já está pronto para mim, mas isso já está publicado para vocês. Eu vou reativar, eu vou lá no portal, vou lá nos formulários, vou fazer até isso para vocês agora. Estou indo lá no formulário. Tá aqui, sistema nervoso cardiorrespiratório, deixa eu ver, odontologia. Estou abrindo agora o formulário. Respostas. Vamos olhar lá respostas. Vamos, meu filho. Abre aí. Me ajuda também. Ah. Não, eu sei que vocês não falaram. Eu entendi, Bárbara. Eu entendi a sua colocação. Não tem nenhum problema, não. Eu entendi o que você está falando. Estão vendo que está aqui em vermelho? Sim ou não, meninos? Estou fazendo na frente de vocês. Sim, estou. Obrigado. Estou ativando. A partir desse instante, tá, é bom que está até gravado isso. A partir desse instante, o formulário está ativo. Estou recebendo as respostas até, hoje é quarta-feira, 15 horas e 40 minutos. Estou recebendo até quinta-feira, 18 horas. Certo. Fechado, garoto. Certo, professor. Obrigada. Fica tudo equilibrado, 0-0, tudo certo. Estamos conversando. Certo. Muito obrigada, viu, professor? Eu que agradeço a vocês, dona Bárbara e companhia. Obrigada. Professor, você também. Estava com saudade de você. Todas as contas. Abraço e a gente se fala em Mono agora. Fique Tchau. com Deus. Tchau, tchau. Professor, Opa, fala aí, quem foi? professor, no meu caso, eu tinha feito já a atividade. Eu não sou Certo. desse semestre, eu sou de outro Certo. semestre. Eu preciso refazer novamente? Não, porque está na planilha. Já está na planilha. Certo. Veja, a questão toda é que a planilha vai entrar, vai ficar aberta mais 24 horas. Quem fez já bloqueou, já foi. Quem fizer de novo, vai ter um microfone. Peraí, um minutinho, não estou entendendo. Não escutando nada. Peraí. Desativar microfones. Peraí. Pronto. Ativar a boca. Pronto. Agora eu consigo. Quem estava falando mesmo, por favor? Que estava me perguntando do outro semestre? Samanta. Pronto, Samanta. Mesmo você já tendo feito, não precisa fazer. Isso vale para os outros, garotos. Se eu pegar 2 formulários feitos de novamente, eu vou reduzir pontos, vou dividir por 2. Quem vai fazer agora é quem está dizendo que não fez. Vamos dizer que não fez. Estou dando mais praticamente umas 24 horas. Aí fica elas por elas e fica tudo certo. Combinado? Cuidado com o segundo formulário, que vai ter um segundo. Agora estamos falando de imuno. Tem um segundo que vai vir de imuno, por respeito ao prazo, e tem um segundo que eu estou preparando de sistema nervoso, tá? Cuidado para não perder essas datas. Tudo certo, todo mundo? Mais alguma dúvida? Então, Tá bom. então pronto. Uma boa tarde para vocês e a gente se fala. Tchau. Tchau, tchau. Boa tarde, tchau. Boa tarde, garotos. Todos vocês.